Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o Abril Laranja, uma campanha que busca prevenir e combater a crueldade contra os animais. Também vamos falar sobre a evasão escolar, problema que atinge muitos jovens dos ensinos médio e fundamental de Alagoas. Estamos no Abril Laranja. A campanha tem como objetivo prevenir e combater a crueldade contra os animais. Esse tipo de problema, infelizmente, é mais comum do que pensamos. Muitos bichos vivem em péssimas condições de higiene, são torturados e até abusados. Quem fala mais sobre o assunto é a jornalista e presidente do grupo Pátria Amada, Milene Leite. Milene, às vezes a pessoa tem um certo amor com os animais e não suporta as intervenções urbanas que, às vezes, são flagradas pelos nossos olhos. O que pode fazer, né, e o que leva uma pessoa a ter, por exemplo, uma intervenção positiva com relação a isso? Miguel, na verdade, é uma questão de você se colocar à disposição para poder proteger, para poder amar, porque a gente percebe, quem está no meio da causa animal, percebe que é uma causa desassistida completamente, criticada, porque nós vemos que existem pessoas, crianças, idosos, jovens, que precisam de todo tipo de ajuda, e os animais também. Então, cada um com a sua causa, cada um com a sua disponibilidade. Então, o amor que a gente tem pelos animais, isso não interfere em outras alternativas que a gente possa ter. Isso não interfere em outras causas que a gente possa abraçar, em outras opções que a gente tem por aí. Eu, por exemplo, trabalho na causa animal há 5 anos e estou conhecendo um outro projeto voltado para pessoas de rua. Uma coisa não interfere com a outra, é isso o maior questionamento das pessoas. Por que você trabalha só para os animais? Não é isso. Quem tem disponibilidade, quem tem amor, vai abraçar ao próximo da forma que seja. O ideal seria que não precisasse dessas instituições, organizações, né, de proteção animal, porque seria uma coisa natural. Por exemplo, eu não vejo como natural a pessoa que arranca uma folha de uma planta, que arranca pedaço de árvore para sinalizar pista, né? Eu acho isso uma agressão à planta, mas ninguém está defendendo ainda essa causa. As pessoas mudam o jardim, jogam plantas fora, como se não fosse nada, como se fosse um objeto de uso, e ali está um ser vivo, né, importante para o ecossistema. Verdade, Miguel. Hoje a nossa sociedade ainda vê a natureza como objeto simplesmente como comércio. A gente vê os animais aí nas vitrines, a gente vê o que fazem com as florestas, desmatamentos, queimadas. Então, alguém precisa se preocupar com isso. A gente depende dos animais, a gente depende da natureza para a nossa existência aqui. Então, cada um se comove e tem que trabalhar de alguma forma. Sempre existe alguém que precisa de ajuda. O ser humano até domina outro ser humano, né? Exerce poder sobre o outro. Imagine sobre o animal que se relaciona com carinho e, às vezes, quando ataca é porque foi agredido, foi provocado, enfim. Mas vejo com bastante interesse uma organização que cuida, né, do interesse animal. Muito embora já foi bem pior, hoje a gente tem um conjunto de leis que protege e a gente precisa conhecê-la, né? Exato, Miguel. Ainda são leis muito brandas, são leis facilmente substituídas por algum serviço comunitário. Isso gera a impunidade, isso dá a certeza de quem tem esse mau hábito de maltratar, porque quem maltrata não faz uma vez só, então gera impunidade. São muito brandas e também não são muito levadas a sério. A gente vai numa delegacia, porque infelizmente em nosso estado não existe a delegacia de proteção ambiental. Ela existiu, mas ela foi extinta.
Então, hoje, a gente está totalmente desassistido, vamos a uma delegacia comum e esperamos horas quando os TCOs são feitos. Quando não, nós voltamos sem nenhum tipo de assistência. Nós seres humanos, a gente tem mania de colocar em determinados setores da sociedade como que estivesse resolvendo o problema. Por exemplo, ninguém se interessa pela população carcerária. É como se não existisse. Eles são jogados lá e, bom, estamos livres dele. Não é assim. A outra situação, animal. Uma instituição que cuida dos animais. Então, todo mundo leva o animal para lá e vira um depósito de animal, né? Enfim, como trabalhar a sociedade para evitar esse tipo de problema? Porque se você tem interesse pela causa animal, de repente, na sua porta, tem mais de 300, 400 animais que foram jogados lá. Porque você gosta do animal, as pessoas jogam o animal para lá como se você tivesse a responsabilidade, né? É verdade. Olha, Miguel, eu tenho um sobrinho de 6 anos e eu estou na causa animal exatamente desde quando ele nasceu. E eu sinto que você inserir essa questão de responsabilidade e de amor ao próximo, aos animais, é uma questão realmente de educação. Eu sinto que no futuro o meu sobrinho vai ser pelo menos uma pessoa responsável com relação ao meio ambiente e com relação aos animais. Então, acho que isso é o que falta nas escolas, dentro da nossa família, que as pessoas tenham esse interesse de ensinar, principalmente os mais jovens, de que a gente precisa ter respeito pelos animais e pelo meio ambiente em si. Eu considero que tudo dá trabalho. Por exemplo, fiscalizar o torcedor vândalo no estádio dá trabalho, ninguém faz. Você orientar o seu filho, ser pai, dá trabalho. E às vezes você não quer ser pai. E imagine um relacionamento, as pessoas se conhecem e juram eterno amor e com 6 meses, 2 meses acaba. Imagine um animal que você quer cuidar, tem um amor, mas a trajetória dele dura 15, 20 anos. Quem sabe se você, nesse interstício aí, você não se interessa por outras coisas. Por isso que esse amor tem que ser responsável. Exato. Nós trabalhamos com resgate de animais e quando o animal está totalmente recuperado, nós disponibilizamos para adoção. E essa adoção, ela tem que ser planejada. A gente faz uma entrevista já com o objetivo de filtrar um pouco essas informações, ver se a pessoa realmente tem preparo, se a família está de acordo, porque às vezes a pessoa se apaixona porque é um filhote, porque o cachorro interagiu, brincou, o gato, mas esse animal, ele vive no mínimo 10 anos. Então, se for bem tratado, se for bem cuidado. Então, tem que ter um planejamento familiar para poder você ter mais um ente na sua família. Lembrando que ele pode adoecer, não é só a questão de ter uma vasilhinha com água e uma vasilhinha com ração. Tem que ter a recreação, tem que ter os cuidados básicos de higiene, de tudo. Então, tudo isso é passado para o futuro adotante para que ele tenha a responsabilidade e a consciência de que o trato com o animal vai durar de 10 a 15 anos. O não querer também é responsabilidade, né? Isso não significa falta de amor. Sim, a pessoa reconhecer que não tem condições de cuidar, não tem condições de tempo, financeiras, de viagens. Às vezes as pessoas viajam e ficam desesperadas porque não conseguem levar e não tem com quem ficar. Então, esse é um dos pontos também da entrevista que nós fazemos. Com quem um animal ficaria se você fosse viajar, se você adoecer, tem alguma outra pessoa que possa cuidar do animal. Tudo isso é levantado para que a gente tenha um mínimo de garantia de que a pessoa realmente terá uma posse responsável. A gente está falando de problemas até mesmo para chamar a responsabilidade, mas o animal em casa ou no sítio ou numa entidade, numa organização que você possa adotar, ele traz benefícios para você. Eu queria que você elencasse os benefícios desse relacionamento. Olha, são inúmeros. Até estudos dizem que
diminui a pressão sanguínea, eles aumentam a felicidade de uma forma geral, isso fazendo com que várias funções orgânicas melhorem e estabilizem. Então, você, querendo ou não, é estimulado a fazer algum exercício físico, porque você tem que dar uma caminhada, no caso de cães, dar uma caminhada, você sempre está em contato com a natureza, porque você é obrigado, digamos assim, você tem a responsabilidade de levar o animal para dar um passeio. No caso de gatos, é o simples ronronar do gato, quando você está acariciando, acalma também o organismo. Então, tem vários benefícios para autistas, para idosos, para crianças muito pequenas. Existe uma série de benefícios. Então, ter um animal é tudo de bom. E para quem está decidindo isso, vamos fazer agora um breve relato da situação. É melhor ter um animal em casa que você recebeu, fez adoção, ou é melhor você comprar num pet shop bonito, com a vitrine legal? Vamos nas duas situações, o positivo e o negativo. Vamos lá. A questão da adoção. O positivo é você retirar um animal de um ambiente de aglomeração, porque ONGs e abrigos são dessa forma, não são residências, são ambientes que deveriam ser casas de passagem para esses animais, até eles serem adotados. Então, não é o lar. O lar é com a nossa família, com todos dentro de uma casa e aquele animal mais alguns, mas não a aglomeração de 50, 60, até 500 animais, a gente sabe que algumas ONGs aqui em Maceió tem. Então, o ponto positivo é esse, é a troca, é o bem-estar para o animal e o bem-estar para a família. Então, é maravilhoso, adotar é maravilhoso. O lado positivo da compra, sinceramente, eu não vejo. Porque por trás daquele animal lindo que está ali na vitrine, geralmente vem um histórico de tortura, um histórico de maus tratos com os pais desse animal, as matrizes. Então, as matrizes, elas têm uma vida exclusiva para a procriação. Então, é realmente desumano, realmente são maus tratos. Ele não tem nenhum tipo de recreação, nenhum tipo de vida. Só vivem exclusivamente para isso. Então, a gente desaconselha completamente a compra de animais. Adote. Existem muitos animais saudáveis, bonitos, de todas as idades, esperando uma oportunidade dentro das ONGs. E é muito válido procurar uma ONG. Já que a gente está falando de crueldade animal e a gente está no mês, né, do Abril Laranja, tem algum telefone, algum endereço eletrônico que possa ser denunciado, onde possa ser denunciado algum? Sim. Aqui em Alagoas, dentro da OAB, existe uma comissão de bem-estar animal. Então, essa comissão, ela realmente trabalha, ela realmente apura os casos de maus tratos. Agora, é importante os denunciantes saberem que a pessoa tem que chegar na OAB com algum tipo de prova, com fotos ou vídeos, pelo menos um nome do possível agressor, né, do acusado, e também o endereço. Então, a OAB, a Comissão de Bem-Estar Animal da OAB, se disponibiliza a investigar, a trazer a pessoa acusada para prestar esclarecimentos. A partir daí, se não houver mudança no comportamento, aí sim vai para a Justiça Comum. Mas a ideia é que dentro da OAB haja uma conciliação, haja uma reparação de danos para que o animal não sofra mais os maus tratos. Então, existe o site, existe as redes sociais da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB, e quem se sentir motivado a denunciar, por favor, entre em contato. Conversamos com Milene Leite, ela é jornalista e presidente do Grupo Pata Amada. Muito obrigado pela entrevista. É muito bom a gente se sentir abraçado pela imprensa, porque é uma causa desmerecida por várias pessoas e por vários setores. A gente realmente agradece e espera que você que está aí se decidindo se vai adotar ou não, que vá adotar, nos procure. Vamos resolver isso. Tá bom, obrigado. aguardo.
No próximo bloco, o assunto é evasão escolar. Muitos alunos dos ensinos médio e fundamental deixam a escola antecipadamente, até mesmo antes da formatura. A gente volta já.